Estamos de volta com mais um bloco do debate da SIC TV segundo turno. Lembrando que transmitem simultaneamente o nosso debate as redes de rádio Parecis FM e Antena Hits, o site sictv.com.br, site Gente de Opinião e diversos outros sites parceiros. Neste terceiro bloco teremos mais rodadas de confronto direto entre os candidatos. Mas antes, gostaria de agradecer aos dois candidatos que têm feito o compromisso com o nosso regulamento, atendendo ao tempo que foi estipulado. Ainda há pouco, o candidato Expedito Júnior não teve acesso ao cronômetro, foi uma falha técnica nossa, não foi do candidato Expedito, mas o tempo foi correto. E, de acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a perguntar é o coronel Marcos Rocha. Eu quero, nesse momento, pedir perdão a toda a população, que eu estava consultando realmente o celular, porque saiu agora a pesquisa Ibope e eu estou com 63% das intenções de voto contra 37% do meu adversário. Então agradeço a toda a população de Rondônia. Eu quero perguntar ao candidato Expedito o que ele vai fazer para poder resolver a questão da saúde do município de Porto Velho, cujo prefeito é do seu partido e também seu financiador de campanha. Não vou fazer só pela saúde de Porto Velho. Vou fazer pela saúde do estado de Rondônia. Eu vou, embora não sendo da minha responsabilidade, eu tenho que ajudar os prefeitos. Eu tenho que estender as mãos para os prefeitos, para a saúde básica. Eu sei que o nosso compromisso com a saúde é muito maior. Nós temos aqui o compromisso da construção do Hospital João Paulo II, aqui na nossa capital, e a regionalização da saúde. Quando regionalizarmos a saúde, você pode ter certeza que nós vamos atender o cidadão no interior do estado. Cidade de Ariquemes, que está com a obra paralisada, Guajará-Mirim, que nós temos com uma obra faltando só 2% para que essa obra seja entregue para a população, e regionalizando ainda na cidade de Ji-Paraná e também na cidade de Vilhena. Agora, o compromisso da saúde ele vai mais além. Ele passa hoje por uma regulação que não funciona. Os hospitais estão superlotados e principalmente aqui de Porto Velho. Mas pode ficar despreocupado e tranquilo, que eu não atenderei só o prefeito de Porto Velho. Vou atender os 52 prefeitos, independentemente da cor partidária, estar me ajudando ou não, estar filiado ou não ao meu partido. A pergunta foi específica para Porto Velho, e não para todo o estado. Mas eu gostaria que o senhor, na tréplica, o senhor respondesse a questão de Porto Velho. Nós vamos trabalhar por todos, sim. A gente sabe que há necessidade de fazer um trabalho integrado, com todos os municípios, mas é necessário que isso seja realmente integrado, que não fique somente no papel, que a gente consiga reunir com os prefeitos, reunir com os vereadores, reunir com aquelas pessoas que trabalham na área de saúde. Aqui em Porto Velho não tem nem dipirona. Eu tenho amigos que já foram consultados na área específica de Porto Velho, nas UPAs aqui, e algumas delas estavam fechadas, porque não tinha medicamento. Então, a pergunta é essa: como fazer para resolver a questão de Porto Velho, já que em outros municípios, vários prefeitos têm trabalhado muito bem e não tem faltado medicação? É porque, de repente, você não tem andado o estado de Rondônia e não sabe, na verdade, o que acontece no estado. Os problemas de saúde não acontecem só em Porto Velho, não. Os problemas de saúde acontecem, senão nós não estaríamos discutindo a regionalização da saúde. Para quê? Se os problemas de saúde do interior estão resolvidos. Nós estamos discutindo a regionalização porque o problema de saúde não funciona. E a culpa é do governo que está aí. 8 anos o governo do MDB. Ou se estende as mãos para os 52 prefeitos do estado de Rondônia, fazendo um pacto pela saúde, trazendo os prefeitos, os secretários municipais da saúde, do conselho, para resolver e atacar o problema da saúde pública do nosso estado, ou vai ficar só no papel, como você disse, que 8 anos está só no papel, não saiu do papel. Nenhuma dessas construções todas paralisadas, com dinheiro na conta, a ineficiência da máquina. Isso aí nós vamos dar agilidade.
Continuamos com o senhor, candidato. Pode fazer a pergunta. Infraestrutura no estado de Rondônia. Nós sabemos que para as indústrias virem investir no nosso estado, no turismo do nosso estado e industrializar ainda mais o nosso estado, como aqui nós temos alguns parques que poderíamos, polos industriais que nós poderíamos estar melhorando e gerando emprego e renda para a população. Eu te pergunto, qual é a sua política da infraestrutura do nosso estado, dotando o nosso estado de infraestrutura? Antes de mais nada, eu quero deixar toda a população e falar o seguinte: o tempo inteiro o meu adversário tenta dizer que eu fui do MDB. Quero falar que eu nunca fui filiado ao MDB ou qualquer outro partido político, como ele também disse que eu sou adepto ao PDT. Eu nunca tive nada a ver com esses partidos, porque eu sou um militar, e militar cumpre missão, e eu cumpri missões com honradez de caráter. Nunca fui caçado. Eu fui adversário do Confúcio Moura, do Raup, do Maurão, agora nessas eleições. E por isso eu estou aqui no segundo turno, disputando essa eleição com o senhor candidato. Eu não devo nada a ninguém. Cumpri a missão para a minha população. Eu ganhei o primeiro turno e cheguei aqui também para disputar o segundo, com a ajuda da população e com a ajuda de Deus. Se eu não estivesse aqui, nesse local, certamente outro estaria, e é isso que o senhor queria. Eu apareci no momento certo para mudar o Brasil e mudar Rondônia. Eu quero perguntar ao senhor sobre a questão da habitação. O que o senhor vai fazer para resolver a questão da habitação do nosso estado? A gente sabe que muitas pessoas necessitam de moradia, e de moradia digna. O que fazer para resolver esse problema de uma vez por todas? E eu espero que o outro assunto seja enterrado também. Candidato feito barata tonta, ele não sabe nem o que está falando. Fiz uma pergunta para ele sobre infraestrutura, a eles que lembrou a paixão dele pelo governo, pelo Confúcio, pelo Raup, pelo Assir, por todo mundo, e danou a falar desse povo, que não sou eu que estou falando, não. Quem disse foi a Justiça Eleitoral, não fui eu. Pergunta que eu te fiz, candidato, eu não vou nem te responder a tua pergunta, porque eu que te perguntei sobre a questão da infraestrutura do Estado. Eu quero liderar um processo com os governadores do Norte, com as bancadas federais, para a duplicação da nossa BR-364, para dar trafegabilidade ao nosso rio, enfim, cuidar das nossas estradas e ter um olhar para o nosso turismo da pesca, turismo rural. E outra coisa, nós precisamos também a internacionalização do nosso aeroporto. Aí nós vamos ter os olhares voltados dos empresários para o nosso estado e também os aeroportos regionais. Tréplica, candidato. É o seguinte, nós vamos trabalhar na infraestrutura do nosso estado, inclusive na questão também da habitação. A gente sabe que nós precisamos de estradas, precisamos de também ter a questão da habitação. Tudo isso é infraestrutura para atender a nossa sociedade. A gente tem que entender que não basta só ficar na área sem atender as famílias. As famílias necessitam do nosso apoio. As famílias precisam de moradia digna. Hoje foram feitas várias questões de habitação, várias moradias, mas as pessoas não têm o apoio, o acesso à polícia, não têm acesso à saúde, não têm acesso à creche. Nós vamos trabalhar nisso. E a infraestrutura das vias também vamos trabalhar, inclusive para atender o turismo. Sem elas, nada funciona. É um trabalho em conjunto e para todos. Agradecer o carinho da audiência de toda a Grande Rondônia que está nos acompanhando nesta noite, debate do segundo turno entre os candidatos que correm atrás aí do cargo de governador. E agora, nessa rodada, candidato Marcos Rocha, o senhor que faz a pergunta. Pois é, candidato, eu quero perguntar para o senhor a respeito do programa de apoio ao pequeno agricultor, né? O senhor fala no seu programa que tem esse apoio ao pequeno agricultor
a gente já citou isso aqui várias vezes e fica repetitivo, mas é importante para que a gente possa sanar dúvidas que todos também ficam, né? O que fazer além do adubo, da semente, etc. O que fazer para que esse pequeno produtor de Porto Velho tenha acesso à tecnologia e crescimento dos seus negócios? Fazer chegar o microcrédito ao nosso pequeno produtor. Essa é a terceira pergunta já que ele me faz sobre agricultura. E é bom, importante, até porque a mola propulsora do país e desse estado é a agricultura, sem dúvida nenhuma. E principalmente o pequeno produtor. Pequeno produtor, a agricultura familiar é a grande indústria desse país. E nós precisamos incentivar mesmo, arregaçar as mangas da camisa e trabalhar com os nossos pequenos produtores. Nós precisamos fazer, chegar até os pequenos produtores, o microcrédito, o crédito subsidiado. Já falei e torno a repetir, sem isso eles não fazem nada. Hoje até que fazem, sem apoio do governo. Então imagine, se o governo puder estender as mãos e puder fazer uma parceria, o quanto não melhoraria a nossa produção e não geraria emprego no campo. Então, esse é o nosso alcance, esse é o nosso foco, essa é a nossa discussão. Nós temos que fazer política de fomento. Eu não vejo outro caminho a não ser esse. E nós estamos comprometidos, principalmente com o pequeno produtor do estado de Rondônia. Bom, chegamos então a um acordo, né, que é a questão do microcrédito ao produtor rural. Mas mais do que isso, a gente precisa fazer acontecer aqui no nosso estado o SEASA, para que os nossos agricultores eles tenham o direito e a certeza de que vão ter os seus produtos adquiridos, comprados, gerando riqueza e renda. É possível fazer isso, é possível se trabalhar dessa forma, é possível ajudar. O excesso de perguntas sobre esse assunto é que eu vi o sofrimento do meu sogro e da minha sogra, sabe? E nós precisamos ajudar essas pessoas. São famílias. Eu não vou abandonar vocês. Eu fiz esse compromisso com vocês por todos os lugares por onde eu passei. Aqui nos 52 municípios. Não vamos atender somente os grandes produtores, vamos atender os grandes, mas também os médios, os pequenos. Vamos fomentar a nossa agricultura e ter a certeza da aquisição dos seus produtos. Olha, eu definitivamente também vou me compadecer pelo sofrimento do teu sogro e da tua sogra. Mas eu quero mais, eu quero compadecer pelo sofrimento de todos os pequenos produtores do nosso estado. Realmente, viveram 8 anos no abandono, sem projetos, sem programas. Nós temos a cooperativa de crédito, por exemplo, que nós temos elas nos 52 municípios do estado de Rondônia. Nós poderíamos estar trabalhando com incentivo das cooperativas para os pequenos produtores. O Banco do Povo, que é nosso, é do estado, nós poderíamos também estar fazendo projetos por intermédio do Banco do Povo, já que o Banco do Brasil, o BASA, são bancos de fomento. Então eu entendo que nós podemos e muito melhorar a agricultura do campo, melhorar a vida do campo, melhorar a qualidade de vida do povo que mora na roça. Continuamos com o senhor, candidato, pode fazer a pergunta. Turismo, candidato, qual é já visto que nós temos um potencial turístico enorme, qual é a sua política voltada para aquecer ainda mais o mercado? Nós já falamos aqui da infraestrutura, que nós precisamos dotar o estado de infraestrutura para receber o turista, mas qual é a sua política para esse setor? Também nós temos aqui no estado de Rondônia inúmeros lugares fantásticos, paradisíacos, né, e muitos abandonados, em razão também da questão das vias, né, de acesso. Mas nós precisamos entender que nós temos o duelo de fronteiras ali em Guajará, Flor do Maracujá, aqui em Porto Velho. Nós temos ali locais fantásticos em Ouro Preto. Enfim, em várias cidades do nosso estado, nós temos cachoeiras lindas, mas que infelizmente são esquecidas pelo poder público. Nós podemos fazer a diferença e nós vamos fazer a diferença tão logo eu assumo o governo do estado de Rondônia.
Como? Incentivando para que empresas sejam instaladas aqui no nosso estado. E não precisa vir ninguém de fora, não. Vamos apoiar os nossos empresários aqui para que eles possam diversificar os seus negócios e também facilitar o acesso a esses locais. Nós vamos, assim, trazer riqueza e renda ao nosso estado. Nós vamos apoiar o primeiro emprego, até mesmo dos nossos jovens. Nós vamos fazer com que pessoas tenham renda, tenham riqueza aqui dentro e crescendo a economia de Rondônia, fazendo com que pessoas de outros estados e até de outros países venham aqui desfrutar das nossas belezas, das nossas belas paisagens e locais. Nós temos que incentivar o turismo da pesca, que hoje é uma realidade, que os empresários do nosso estado adotaram essa prática no nosso estado e fazem muito bem, mas precisa de um apoio do governo, precisa do apoio do estado. Nós também precisamos preparar o estado com a infraestrutura. Quando eu disse aqui dos aeroportos regionais, é exatamente focando nas nossas belezas, nas nossas riquezas que nós temos. Por exemplo, Guajará-Mirim, que precisa de melhores qualidades no nosso aeroporto. A cidade de Costa Marques também, cidade antiga, muito visitada ainda pelo Teixeirão, precisa também ter o olhar e ter o cuidado com o aeroporto regional daquela cidade. Enfim, nós precisamos investir recursos próprios do estado, para que nós possamos ter um turismo decente. São várias ações a serem executadas, como nós falamos, né? Ações voltadas para a infraestrutura, que permite a visitação de pessoas de tantos lugares do nosso país e até do mundo. Nós precisamos agir e agir rápido. Rondônia tem condições de ser um celeiro do turismo no nosso país. A gente vê em alguns estados aí que existe o turismo, você olha na cidade tranquila e chega lá um local maravilhoso, sendo investido, onde pessoas de todo o mundo chegam lá para desfrutar desses belos locais. Aqui não é diferente. Vamos tirar as nossas crianças das ruas, os nossos jovens, vamos fazer com que essas famílias tenham emprego. Vamos sim crescer Rondônia, mas crescer de verdade, crescer com dignidade da nossa população. Eu sou o Coronel Marcos Rocha, candidato a governador do estado de Rondônia, número 17. Vamos juntos mudar Rondônia de verdade. Obrigada, candidato. Agradecer também aqueles que nos acompanham através da internet, no site sictv.com.br, no site Gente de Opinião. Agradecer todos os sites parceiros de Porto Velho, do interior do estado, que estão transmitindo também este debate do segundo turno. Continuando nesta rodada, o candidato Marcos Rocha pode fazer a pergunta. Ok. Sobre o Iperon, o senhor sabe que nós temos alguns impasses que vêm sendo noticiados em relação ao Iperon. Eu pergunto ao candidato Expedito se ele acredita que a privatização, ou seja, a utilização de previdência privada, ela é útil aos servidores do nosso estado de Rondônia. Não, eu entendo que o Instituto nosso, o Iperon, o que faltou foi ter zelo e cuidado e responsabilidade com o Iperon. Lá atrás, os órgãos, o próprio Executivo, né, os demais órgãos do nosso estado, como o próprio Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Contas, eles deixaram de recolher, ou seja, recolheram o dinheiro do servidor, isso era uma apropriação indébita, mas depois recompensaram o Estado, devolveram o dinheiro aos cofres do Iperon. O que nós precisamos fazer hoje no Iperon é arrecadar mais. Nós precisamos ter uma arrecadação decente, e aí nós precisamos, com tecnologia, para a nossa Secretaria Fazendária, para o nosso fisco, para que nós possamos aumentar a nossa receita
sem fazer terrorismo fiscal no estado de Rondônia, empresário nenhum. Nós precisamos cortar os desperdícios e, com transparência, nós recuperaremos o IPEROM. Agora, tenha certeza, o Estado vai ter que aportar dinheiro para os cofres do IPEROM, para fazer frente aos pagamentos e à garantia dos nossos aposentados. Quero dizer a todos os aposentados, todos os servidores que já cumpriram a sua missão no estado de Rondônia, estão agora nesse momento de nova fase nas suas vidas, que nós não vamos tocar em hipótese alguma nos recursos do Berom. O Berom, ele tem administração própria. Minto. O IPEROM, tá certo? O IPEROM, me perdoem. O IPEROM, ele tem administração própria. E nós vamos permitir que permaneça assim. Não vamos tocar em nenhum dos recursos. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o discurso, ele foge da realidade. Dizer que jamais se trabalhará lá no futuro com a questão da complementação através da previdência privada é uma mentira. Isso é algo que os novos funcionários lá na frente, que ainda nem ingressaram, pode ser que aconteça sim, mas será alvo de estudo. Primeiro que hoje nós temos a felicidade de o IPEROM praticamente ser regido pelo Conselho dos Poderes. Hoje até a indicação política, né, no IPEROM acabou, graças a Deus, que antigamente era trampolim político, era o IPEROM. Hoje não faz mais isso. Hoje os conselhos, pelos poderes, eles é quem indica uma lista tríplice e o governador quem escolhe o seu presidente. Então é importante que tenham esse cuidado, principalmente os poderes, porque hoje eles têm a responsabilidade também com os servidores dos poderes e com certeza nós, a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, nós vamos manter exatamente o que está, o diálogo com os poderes, mantendo o conselho para que nós possamos ter sempre uma administração eficiente no IPEROM. Vamos agora para o último confronto deste bloco. O candidato Expedito Júnior faz a pergunta. Meio ambiente. Nós sabemos que nós precisamos fazer caminhar juntos desenvolvimento com meio ambiente, com sustentabilidade. Qual é a sua proposta para o meio ambiente do estado de Rondônia? Esse é um assunto muito sério. Eu caminhei aí por vários municípios do estado de Rondônia e continuo caminhando, e a reclamação é do excesso de reservas ambientais que foi feito agora no último governo. E a gente não pode permitir que isso permaneça. Nós vamos trabalhar para eliminar algumas dessas reservas, lógico, pensando em atender a questão meio ambiente e produção. O nosso produtor, ele precisa ter a chance de trabalho. Não tem como ficar assim. A gente olha ali para a questão de Guajará-Mirim, 92% de Guajará é reserva ambiental. Como trabalhar desse jeito? Como permitir que a população cresça? Como permitir que a economia ela traga riqueza e renda? Não vamos trabalhar assim. Nós vamos sim conciliar as duas esferas. Não vamos permitir que aquele produtor ou aquela pessoa que trabalha com a madeireira, né, tenha os seus produtos queimados, seu trator, suas motosserras. Às vezes houve um erro, quer punir, puna, mas não quebre o material. Eu não vou permitir isso, porque não é questão de justiça. Vamos trabalhar para que isso não aconteça e proteger um homem que trabalha no campo. Eu não vou criar novas reservas. Eu vou cuidar das que existem. Eu vou cuidar das que tem hoje no estado de Rondônia, que estão também abandonadas. O governo precisa ter esse cuidado. O governo precisa ter este compromisso com o mundo. O que nós precisamos fazer aqui é recuperar as nossas áreas degradadas, corrigindo o nosso solo,
aí sim, com certeza, nós vamos triplicar a nossa produção. É uma discussão que se tem hoje, essa questão do setor madeireiro, que o madeireiro é o que mais destrói a floresta. Jamais. O madeireiro, ele entra na mata e ele escolhe a árvore madura. Ele não faz o corte raso. Então, o madeireiro, eu já disse aqui, torna a repetir, ele precisa ser tratado como empresário, que foram os primeiros a investir no nosso estado. A minha Rolim de Moura, se existe hoje, foram os madeireiros que desbravaram o nosso estado. Nós vamos trabalhar para proteger, sim, o nosso meio ambiente, cuidar dele, sim. Mas nós precisamos entender que a população, ela carece de alimentação, nós precisamos produzir mais. E assim nós vamos agir. E trabalhando junto com o governo federal, revendo as legislações existentes na atualidade. É claro que precisamos preservar o meio ambiente, precisamos preservar as nossas águas. Não vou discutir em relação a isso, mas a gente sabe que o ser humano, ele precisa ter o seu apoio completo. Não adianta, como a gente já viu, pessoas abraçarem árvores de camisas brancas, sorrindo, proteja a árvore, e bem ao lado tem uma criança faminta, uma família sem emprego. Como eu disse no outro bloco, muitas das pessoas que estão sofrendo hoje eram de origem das madeireiras. Vamos trabalhar pelo nosso povo, trabalhar com responsabilidade e usar a engenharia florestal para esse assunto. Obrigada, candidato. Lembrando que se unem a essa transmissão as rádios Precisa FM de Porto Velho, Alto Paraíso e Santa Luzia, Rádio Vitória Régia de Nova Brasilândia e Rede Antena Hits de Ariquemes, Ji Paraná, Cacoal, Alvorada.